Vamos com a goleada da Ponte, venceu Confiança 4-2, veja aqui na tela da Band. Na semana de aniversário da Ponte Preta, foram 2 confrontos diretos na luta para escapar da zona de rebaixamento. O primeiro foi vencido com muito sufoco. Já no segundo, o torcedor esperava um jogo mais tranquilo. E realmente foi isso que aconteceu. Gol da Ponte! Logo com 10 minutos, o placar já marcava 2-0 para Macaca. É gol! É gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! Fecim, o nome do jogo, foi quem deixou a Ponte em boa vantagem já no início da partida. A gente que é atacante assim, sempre tem que estar dentro da área e o Kleinan também fala muito isso para nós. Então eu acabei que automatizei isso na minha cabeça de estar bem próximo ali sempre da área e para fazer gols, né? Que é o mais importante. Mas quem achou que a Ponte dominaria o restante do jogo estava enganado. O Confiança partiu para cima e conseguiu assustar Ivan em algumas oportunidades. Mas do outro lado, a Ponte continuava pressionando. Niltinho, Moisés e Rodrigão quase ampliaram para a Alvinegra. Até que na reta final, Confiança recebeu uma falta de presente e João Paulo aproveitou para diminuir para os visitantes. Gol do Confiança! O segundo tempo demorou para esquentar, mas quando engrenou foi tão eletrizante como o primeiro. Aos 17 minutos, Fecim sofreu pênalti. Pênalti em cima de Fecim! Moisés foi para a cobrança e fez o terceiro da Macaca. É gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! 17 minutos da segunda etapa, 2 gols de vantagem e controle do jogo. Parecia que tudo estava indo muito bem. Até que João Paulo, em nova cobrança de falta, diminuiu para o Confiança e colocou ainda mais fogo na partida. Gol do Confiança! Não foi um golaço, é que a barreira abriu. Os sergipanos cresceram depois do gol, mas viram a esperança ir por água abaixo quando o Nirley levou o cartão vermelho e deixou os visitantes com 1 a menos. A Macaca aproveitou o baque dos visitantes e com João Veras fez o 4º gol. Gol! Da risca frontal da pequena área, tem a calma, a tranquilidade, bate firme, forte com o pé direito pro fundo do gol. O que deu a vitória à Alvinegra, 4-2 no Majestoso e ainda mais distante da zona da degola. Não tinha jeito melhor de comemorar os 121 anos. Nós tínhamos que ter uma intensidade na pressão no homem da bola. Eu acho que nós estávamos pegando muitos jogadores da equipe do Confiança com bola descoberta, eles estavam pensando muito, enfiando essa bola já direto na nossa última linha. Em momento algum a gente pediu, né, para ser defensivo, abaixar as linhas. Acho que a equipe ela teve um grande desempenho, construiu os 2 gols e nós ficamos na iminência, né, até de nós criarmos até mais gols, que eu acho que essa é a minha análise. A origem do gol! A origem do gol para todos os pontepretanos que vibraram da pele até o osso. Uma semana iluminada, 2 vitórias em sequência para tirar definitivamente a Macaca da zona de rebaixamento. E com uma goleada 4-2, não é todo dia que acontece isso para todos vocês. E agora é já a origem dos gols. Uma chuva de gols. Moisés domina, articula, dá uma arrancada ali, ó, e faz o cruzamento. Fecim chegou finalizando e meteu a bola para a rede. Fecim foi a surpresa da escalação e eu, inclusive, quando vi a escalação, no papel, não concordei. Niltinho, no cruzamento, o Fecim dá uma solada nela e taca lá dentro. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês, ele foi muito bem,
Depois chorou muito no intervalo, foi lembrando do irmão que ele perdeu algumas semanas, de 16 anos. Dedicou os gols para o irmão e a diferença foi a seguinte. O Fecim jogou de centroavante, né? O Fecim, ele jogou à frente do Rodrigão, que flutuava para buscar a bola. E essa foi uma novidade que deu certo. Deu certo. Se foi treinado, se não foi, se foi só orientação, se deu tempo para treinar ou não, é uma outra história. Ele, como meia, não vinha rendendo absolutamente nada. E a Ponte, com 10 minutos, fez 2-0, poderia ter feito 3, 4, teve chance com o Rodrigão, teve chance com o Moisés, teve uma outra chance com o próprio Fecim, ainda com o placar em 2-0, depois tomou um gol de falta. Veio o segundo tempo, caiu muito a intensidade, e para quem vê agora só o placar 4-2 e a edição dos gols, não imagina que a Ponte, a 48,5 do segundo tempo, ganhando de 3-2, por muito pouco não sofreu o gol de empate. Por muito pouco não tomou o 3-3. Aí na saída da bola, numa avançada lá do Confiança com o Luíde, ele bate cruzado, gelou a espinha de todo mundo, mas a Ponte não tomou gol. E na descida fez o gol, fez 4-2, mas foi um final dramático, porque a Ponte diminuiu muito a sua intensidade no segundo tempo. Ainda assim, uma grande vitória, importantíssima, com o início de primeiro tempo dos sonhos. Fazendo 2 gols, esse aí é o segundo, e depois poderia ter feito até mais 2 ou 3. Essa é a história do jogo. Júlio Nascimento, o que você escreveu lá no portal carlosbatista.com.br sobre esta vitória da Macaca? Bom, Batista, essa sequência de 2 vitórias consecutivas da Ponte dão fôlego para o trabalho do Kleina, né? O Kleina viveu algumas semanas atrás, prestes a completar 200 jogos, um momento de instabilidade muito grande na Ponte Preta. Ele teve um jogo contra o Goiás que era importante para a sequência dele, e dos últimos 15 pontos ele ganhou 10 pontos. Então essa sequência mais positiva em comparação ao começo do campeonato dele na Ponte dá mais crédito, ele foi respaldado pelo Tiãozinho e agora tem mais fôlego para continuar o seu trabalho nos próximos jogos, Batistão. Carlos Henrique, o bate pesado, a sua opinião, placar de 4-2 para a Macaca. Quando você consegue, com competência, fazer 2 gols em 10 minutos de jogo, você traz emocionalmente a partida inteira a seu favor. Eu fiquei muito feliz porque eu não sabia, eu fiquei evidentemente feliz pela vitória da Ponte, mas depois que fiquei sabendo do drama pessoal do Fecim, eu imagino que esse moço passou. Eu não sabia, por exemplo, não sabia de verdade. Isso interfere no desempenho de qualquer ser humano, não só de jogador. Um irmão com 16 anos. Como é que está a cabeça? Hoje estava a cabeça jovem, desse menino. De tudo, né? E Deus acabou abençoando esse rapaz que fez 2 gols, tomou o pênalti. Que bom que as coisas terminaram desta maneira. Mas, resumir, o Tigrão já falou sobre o jogo, eu queria dizer algo que eu acabei de comentar na Rádio Bandeirantes e eu acho que pode ser um dos diferenciais entre tudo que já foi falado. Eu percebi um início de unidade nesse time. Comemoração, declarações, atitude, cada gesto dos gols, do banco, as palavras do Gilson, as entrevistas dos jogadores, e esse é um caminho que ele pode ter adotado, porque tecnicamente, pessoalmente, individualmente, as coisas estavam muito difíceis. Não fica com menos mérito do que isso, é inteligência, e o Gilson é um cara experiente. Eu não sei ainda se isso dá para a gente concretizar, para ter certeza que é por aí. Mas eu já vi muito, Batista, times que não são tão bons assim, com uma unidade, uma união, uma força de grupo, fechar o vestiário, as coisas se encaixarem. Tomara que seja esse sentido e parabéns à Ponte. Eu só queria, Batista, complementar em 30 segundos, menos que isso, para dizer o seguinte, que a diretoria não pode se assentar em cima dessa vitória de 4-2 ou dessas 2 vitórias consecutivas. O elenco continua vulnerável, é um elenco limitado e a Ponte arrancou sim. E teve uma semana muito boa na semana do seu aniversário com 2 vitórias contra 2 concorrentes diretos, mas times lá de baixo. Continua existindo a grande necessidade de se reforçar esse elenco. Não deixem
essa cortina de fumaça esconder a realidade. A Ponte precisa de reforços, não se acomodem, porque ela está a apenas 3 pontos do 17º, ela tem 19, o 17º tem 16. Está muito ameaçada ainda e o elenco é fraco, independente da semana magnífica. Eu venho dizendo desde antes da partida contra a equipe do Londrina que, independentemente de qual time que o Gilson Kleina iria colocar em campo, ele teria que atuar muito mais no campo motivacional, injetar ânimo nos jogadores do que propriamente a parte técnica tática. Porque os comentaristas, né, as críticas eram muito fortes e pesadas. E claro que todos estão com a razão, porque a campanha do time realmente era uma campanha que estava deixando muito a desejar. Muito. Nada presta, o jogador é ruim, o treinador não presta, a diretoria não presta. Quer dizer, todos os comentários muito fortes, arrebentando com o emocional. Aí tem que entrar o treinador e fazer com que os jogadores não acreditem nisso. Não levem em consideração esse tipo de pensamento derrotista. Ele, jogador, o comentarista está correto, mas ele, jogador, ele tem que ser robustecido num aspecto emocional. E me parece que foi aí que o Gilson Kleina se apegou. Juntou os caras, falou, olha, cada um tem o seu valor. Se está aqui é porque tem alguma condição. E no campo motivacional, o Gilson Kleina atua muito forte nesse aspecto. Então ele conseguiu fazer com que o time realmente buscasse forças aonde não tinha para ganhar essas 2 partidas. E a partir de agora a coisa melhora, porque a vitória é o remédio que cura todos os males. E só para finalizar, tudo é festa, uma vitória maiúscula, importante. Agora, o João Veras não pode ter uma atitude burra como aquela que ele tirou a camisa. Ele marca o gol, há muito tempo que ele não conseguia marcar um gol, marca um gol, tira a camisa, joga a camisa, toma cartão amarelo de graça. Qual é a vantagem que um jogador toma cartão amarelo de graça? Ele ganhou o que com isso? Eu não consigo entender atitudes burras e acho que se eu fosse presidente de algum clube, eu colocaria no contrato 20% de multa nos vencimentos se tomar cartão dessa maneira aí. Porque se o cara toma cartão fazendo uma falta para evitar um contra-ataque, lutando em campo, é uma coisa. Agora, tomar cartão desse jeito aí, de maneira burra, tem que ser multado. Ô Batista. Porque é um cartão que pode, numa hora ou outra aí, vai custar uma expulsão, né? Infelizmente, nesse jogo não teve. Mas pode pendurar. Mas fica pendurado. E ficou pendurado no jogo, apesar que foi no último lance da partida. Só quero fazer justiça aqui a um jogador que a gente vem criticando bastante, que é o Kevin. No primeiro gol da Ponte, ele teve muita presença de espírito. A Ponte teve um lateral no seu campo de defesa e ele deu um lançamento com a mão, ou com as mãos, de 40 metros. Olha lá, Batista. Olha lá. Muito obrigado ao nosso diretor. Olha lá. E já meteu o Moisés lá dentro da área. Ele deixa deitado, depois dribla de novo e sai o gol pegando a defesa desarrumada. Parabéns para o Kevin, primeiro pela força no braço e segundo pela antevisão do lance, que com uma ligação direta ele poderia pegar aberta a defesa do Confiança e deu certo. Atenção, olha